Então vamos para a correção dos exercícios iniciais da matéria números complexos, unidade imaginária, tá ok? Questão número 1 pede para você determinar as raízes imaginárias abaixo. Obter as raízes é para você simplesmente achar o resultado, tá ok? A raiz quadrada de menos 9, vamos lá. Sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes ele mesmo é igual a 9. A raiz quadrada de 16 é 4, porque o 4 multiplicado por ele mesmo dará 16. Mas qual é a raiz quadrada de menos 9? Qual o número real que multiplicado por ele mesmo vai dar negativo, menos 9? Não existe. Quando estávamos no ensino fundamental, o professor costumava dizer assim, não existe raiz quadrada de número negativo. Quando ele dizia isso, ele estava se referindo ao conjunto dos números reais que os meninos do fundamental conhecem até então. A partir de agora, no terceiro ano, vocês trabalham raiz quadrada de números negativos, sim. Só que para calcular a raiz quadrada de número negativo, eu preciso estender o conjunto dos números reais, preciso de um novo conjunto que o contenha, que é o conjunto dos números complexos. O que eu tenho no conjunto dos números complexos? Eu tenho tudo que o conjunto dos números reais que vocês estudaram até então tem, acrescido da raiz quadrada de número negativo, que é a unidade imaginária i. Então, conjunto dos números complexos não é só que tem raiz quadrada de número negativo, número imaginário não. O número imaginário é só um acréscimo a mais do que vocês já conheciam do conjunto dos números reais. Então, eu vou dizer para vocês que o conjunto dos números complexos é o conjunto dos números reais acrescido, tem alguma coisa a mais, que são os números imaginários. Então, vamos para o cálculo. A raiz quadrada de menos 9, espera aí. Eu sei que menos 9 é a mesma coisa que menos 1 vezes 9. Essa raiz vale tanto para o menos 1 quanto para o 9. Então, eu separo uma raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 9. Vamos para cá. A raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária, que a gente vai chamar de i. Não pertence ao conjunto dos números reais. Não pertence aos reais, então é um número imaginário. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós teremos que i vezes 3 é a mesma coisa que 3i. Você não precisa passar por esse processo todo, não. Basta você dizer, se a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de menos 9 não é o número real, é o número imaginário. É o 3 imaginário. Tá ok? Só uma observação importante para fazer algum sentido para você. Se você multiplicar 3i por 3i, você vai ter que chegar ao menos 9. 3 vezes 3 dá 9. I vezes i é i ao quadrado. E o que é o i ao quadrado? O i ao quadrado é menos 1. Então, nós teremos 9 vezes menos 1, que dá menos 9, tá vendo? A raiz quadrada de menos 9 é o 3i imaginário, porque o 3i vezes o 3i vai dar o menos 9. Então, não se esqueçam disso aqui, O número imaginário é a raiz quadrada de menos 1. Apareceu raiz quadrada de menos 1 na minha frente, eu coloco o i. Só que, se eu elevar o quadrado de um lado, elevar o quadrado do outro, eu vou ter que i ao quadrado é igual, simplifico o quadrado com a raiz quadrada, menos 1. Então, eu posso dizer que i imaginário é a raiz quadrada do negativo menos 1. E se eu elevar ao quadrado, eu digo que o i ao quadrado é menos 1. Então, você pode dizer i é a raiz quadrada de menos 1, ou que o i
ao quadrado é menos 1. Essa relação vai ser importante para fazer vários exercícios de números complexos, tá ok? A partir da letra B, nós podemos ir mais rápido, né? Eu tenho que 3 mais ou menos, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de menos 16 é o 4 imaginário. Pronto. Está resolvida a questão B. A letra C é a raiz quadrada de menos 7. Então, nós temos a raiz quadrada de menos 7. Lembre-se, eu fiz devagar há pouco. O menos 7 é menos 1 vezes 7. Tá ok? Ambos estão dentro da raiz. Então, eu posso escrever que a raiz vale para menos 1 vezes a raiz também vale para o 7. A raiz de um produto é o produto das raízes. A raiz quadrada do menos 1 é o número imaginário i, é a unidade imaginária i. A raiz de 7 não é inteira, posso deixar dentro da raiz, é um número irracional. E aí nós teremos i raiz de 7, ou se você preferir, raiz de 7i, tanto faz. Prontinho. Prontinho. Se você multiplicar a raiz de 7 vezes i, lembre-se que esse i está fora da raiz, por ele mesmo, você chegará a menos 7. Se você quiser fazer aí. Vamos para a letra D. Nós temos menos raiz de menos 25. Eu vou repetir o menos, que está fora da raiz. Eu vou lembrar que a raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de menos 25, não existe nos números reais, então é o número imaginário. A raiz quadrada de 25 é 5, logo a raiz quadrada de menos 25 é o 5 imaginário. Este menos é o que veio no exercício, está lá fora. Prontinho, terminamos a questão número 1.